Olá, meninos. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos iniciar um assunto, né, que é bastante controverso na nossa história, um assunto bastante debatido, principalmente nos últimos anos, né, da nossa história, que muita gente faz confusões sobre o assunto. E a gente vai falar um pouquinho sobre os militares no poder, ou a República dos Generais, ou também a ditadura civil-militar de 1964 até 1985. Bom, na aula passada eu falei sobre a derrubada, né, do governo de João Goulart em 1964, e aí, em 2 de abril eu começo o governo civil-militar no Brasil. Bom, para a gente começar a falar disso, eu gostaria de, antes de tudo, explicar algumas coisas que é de extrema importância para o começo dessa aula. Conceitos, tá bom? Eu vou deixar depois esses conceitos, o link desses conceitos para vocês, tá bom? Vou deixar disponível para ver de onde eu tirei, as fontes de onde eu tirei a minha fala. Bom, antes de tudo, eu vou começar um pouquinho falando da minha história, né? O meu avô militar, ele veio para Brasília em 1964, né? E quando ele veio para Brasília em 64, ele veio como militar, ele veio com uma carga muito positiva para ele. E aí, quando eu nasci, quando comecei a virar gente, digamos assim, meu avô, eu e meu avô, a gente conversava muito, debatia muito, e ele sempre usava o termo a Revolução de 64. Meu avô nunca usou o termo golpe de Estado. Ele nunca disse que foi um golpe de Estado. Ele afirmava que era uma revolução e que o Brasil estava num perigo iminente do comunismo. Por isso, foi uma revolução, foi uma mudança no Estado para que ele pudesse continuar progredindo. E aí, quando eu comecei a estudar história, né, eu tive o prazer de ter o meu avô até 2009, e a gente conversava ainda muito. Meu avô sempre foi um cara que gostava muito de leitura, gostava muito de ler sobre filosofia, sociologia e história. E aí uma vez eu falei para ele, eu falei assim, não foi revolução, foi um golpe. Meninos, ele enlouqueceu, ele me chamou de comunista, ele falou que eu estava errado, ele falou que eu não sabia de nada, enfim. E aí fica sempre esse discurso. Foi um golpe de Estado? Foi uma revolução? E aí, galera, eu vou pegar uma fala da Nova Escola, tá? O site da Nova Escola tem lá uma parte, um texto escrito em agosto de 2011 pela Rita Trevisan e pelo Anderson Moço, né? A consultoria de Andréa Lopes Ferreira, que é doutor em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, né, no campus de Assis. Né? A consultoria foi feita lá com ele. Bom, e aí a gente vai entender os conceitos de revolução e os conceitos de golpe, né, para a gente fazer essa diferença. De acordo com o que foi escrito, revolução designa uma transformação profunda, um movimento de grandes proporções que rompe com o que existia até então. Ou seja, a revolução é uma ruptura, é uma quebra. E aí, como o exemplo, ela dá a Revolução Francesa de 1789, né? Ela fala assim, geralmente a revolução, ela surge das bases da sociedade e envolve um grande número de pessoas, alterando as estruturas políticas, econômicas e sociais, certo? Esse movimento tem que ser direto. A população tem que estar diretamente envolvida com isso, né? E tem que mudar a ordem vigente. Então a revolução é uma ruptura, geralmente vindo das bases da sociedade e que vai alterar as estruturas políticas, econômicas e sociais. Um golpe de Estado ele não faz isso. Um golpe de Estado ele não promove mudanças profundas. Em geral, eles ocorrem para preservar
ou restaurar determinada situação política. Ou seja, um golpe muitas vezes tem a razão de não envolver a população, mesmo que tenha um apoio popular, tá? Um golpe de Estado, meu avô justificava isso, ele falava assim, mas teve, por exemplo, a Marcha pela Família, a Liberdade, lá. Ok, teve um apoio popular de certa maneira, porém, a população não está diretamente envolvida com isso. Não está diretamente envolvida com isso. Então, um golpe de Estado geralmente é uma iniciativa das elites políticas, econômicas e militares, certo? Para manutenção da ordem vigente, certo? A ideia é frear mudanças, é manter uma estrutura, certo? Então, essas são as diferenças. Golpe geralmente é feito pela elite, uma elite política, uma elite econômica, geralmente militares, pode ter o apoio popular, porém, não necessariamente parte totalmente dele, não está na base da sociedade, enquanto a revolução é tudo isso. Algumas pessoas também chegaram a me questionar assim, no Brasil não houve ditadura. Por que não houve ditadura? Porque não tinha um ditador. Gente, ditadura não é só um ditador. Ditadura, outras coisas envolvem a ditadura. Inclusive, uma ditadura pode ser feita por um colegiado, como, por exemplo, a Revolução Russa de 17. Quem mandava na Rússia, na União Soviética, era um colegiado, o Partido Comunista. Não havia um ditador de fato. Existia um grupo de pessoas que comandavam a União Soviética. E tinha um secretário-geral que era o representante maior. Mas não quer dizer que ele era a figura, que todo mundo... Não necessariamente. Então, vamos entender qual é o conceito de ditadura. Eu peguei aqui no dicionário Michaelis, tá bom? Para a gente compreender. Bom, o que é uma ditadura? É um governo autoritário, unipessoal ou colegiado, caracterizado pela tomada do poder político, com o apoio das Forças Armadas, em desrespeito às leis em vigor, com as consequentes subordinação dos órgãos legislativos e judiciários à suspensão das eleições e do Estado de Direito, com medidas controladoras da liberdade individual, repressão da livre expressão, censura da imprensa e ausência de regras transparentes em relação ao processo de sucessão governamental. Então, vamos lá. Governo autoritário, unipessoal colegiado, poder político geralmente com apoio de força armada, tomada do poder político com apoio de força armada, não respeita principalmente as liberdades individuais, geralmente as ditaduras não respeitam as leis em vigor, ou seja, a Constituição que está em vigor, e tem basicamente um processo que ninguém compreende muito bem como que sucede, como que é a transmissão dos poderes políticos. Não há isso, certo? Então, a ditadura se enquadra nesse aspecto. Dado esses dois conceitos de ditadura, a gente vai falar um pouquinho sobre governo militar. E a ideia é que ao final dessa minha aula, vocês cheguem à conclusão se isso vai se encaixar dentro do que a gente falou, tá bom? Primeira coisa que a gente pode pensar, os militares assumiram o poder e não foram eleitos. Eles não foram eleitos pelo povo. O povo elegeu Jânio Quadros e, como Jânio Quadros renunciou, João Goulart. Mas em 1964, os militares tomaram o poder, certo? Nos primeiros dias de abril, já começou uma violência e uma repressão contra pessoas, grupos e órgãos ligados ao governo anterior. Estudantes e jornalistas foram atingidos. Muitos acusados de subversivos. Locais onde, basicamente, jornais que apoiavam o João Goulart foram invadidos e depredados. E aí, galera, começa uma coisa que vai marcar o governo militar. Os atos
institucionais. Os atos institucionais eram medidas com força de lei impostas por um governo sem que a população, o poder legislativo ou judiciário tenham sido consultados. Esses decretos eram autoritários e geralmente aumentavam o poder do executivo. Portanto, o ato institucional, ele não pergunta para ninguém. Ele não pergunta ao legislativo, ele não consulta a população, ele não consulta o judiciário. É um ato onde o cara, o chefe maior do executivo, estabelece uma lei sem o consentimento de ninguém, sem a consulta a ninguém, melhor dizendo, sem a consulta a ninguém. O primeiro ato institucional, ele já vai ser no dia 9 de abril de 1964. Os militares assumiram dia 2. No dia 9 já tinha o primeiro ato institucional. O que determinava o ato institucional 1? Que a escolha do presidente da República seria indireta. Permitia ao presidente suspender os direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos. Certo? Autorizava a cassação de mandatos de parlamentares. Essas foram uma das principais medidas adotadas pelo ato institucional número 1, onde ele já dá plenos poderes ao presidente, permite ele a suspender direitos políticos, permite ele a cassar mandatos de parlamentares. Ou seja, liberdades já foram suprimidas, certo? Liberdades individuais já foram suprimidas. O direito ao voto já foi suprimido aqui. Bom, já no dia seguinte ao AI-1, divulgaram a lista de 100 cidadãos que tiveram seus direitos políticos cassados. Entre os quais, olha só quem estava: Jânio Quadros e João Goulart, Luiz Carlos Prestes, Miguel Arraes e o líder das ligas camponesas, Francisco Julião. Com base no AI-1, os militares aplicaram 3 tipos de punições: suspensão de direitos políticos, cassação de mandatos parlamentares, transferências de militares para a reserva. Bom, como sem a presença dos parlamentares, o Congresso Nacional elegeu, sem a presença dos parlamentares cassados, o Congresso Nacional acabou elegendo Castelo Branco como o primeiro presidente do Brasil. Bom, Castelo Branco vai dominar o Brasil, vai governar o Brasil de 64 até 67. Quem assumiu a vice-presidência foi um civil, José Maria Alckmin, do PSD. Nessa aliança dava um certo ar de, como é que pode se dizer, que os militares iam sair dali rapidamente. Só que não foi isso. Isso demorou a acontecer. Castelo Branco, ele começou a tomar algumas medidas que deixavam claramente o alinhamento incondicional aos Estados Unidos, certo? Portanto, ele mantém uma política vigente na elite brasileira. Na área econômica, atitudes de Castelo Branco: aumentou os impostos e as tarifas dos serviços públicos. Obteve empréstimos volumosos com os Estados Unidos, 325 milhões só no primeiro ano. Incentivou a entrada do capital estrangeiro. Comprimiu o salário dos trabalhadores, ou seja, arrochou o salário dos trabalhadores, ajustando para índices menores do que a inflação. Além do mais, eliminou a estabilidade de emprego após 10 anos, porque aqui no Brasil era assim: um cara que trabalha 10 anos na empresa, ele não podia mais ser demitido. Ele acabou com isso. Em contrapartida, ele vai criar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Ele vai criar o FGTS. Ele tira a estabilidade do indivíduo, mas garante que quando ele for demitido, ele tem um dinheirinho, certo? Essas medidas econômicas, cara, vão ser terríveis para a população brasileira. Por que vai ser tão terrível? Porque ele aumentou o preço, ele aumentou os impostos e aumentou o preço das tarifas públicas. Conta de água, luz, tudo subiu. Aluguel, o brasileiro não tinha condição de ter casa.
casa era algo muito caro. Então, brasileiro, pouquíssimos tinham casa. Os aluguéis subiram. Porque, como subiram as tarifas, vai haver um aumento de todas essas coisas, inclusive dos aluguéis. Há um aumento da arrecadação do imposto de renda. E nisso tudo, o brasileiro com salário arrochado. É interessante que o grande lance era conter a inflação. Isso óbvio que vai dar certo. Tirou todo o poder de compra do brasileiro, totalmente o poder de compra do brasileiro, a economia crescia, porém o governo, a população brasileira já estava vivendo muito mal. Essas ações vão fazer, por exemplo, que em 1965 as eleições para governador, porque só tomaram o governo federal, os estaduais ainda não, as eleições para governador no Brasil, os candidatos da oposição acabaram vencendo nos principais estados, inclusive no estado de Guanabara, certo? Que é o estado lá do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, e também Minas Gerais. Quando os governadores, boa parte deles foram eleitos contrários ao regime militar, o governo reagiu baixando o ato institucional número 2. E o ato institucional número 2 era que permitia ao presidente da República governar por meio de decretos-leis e extinguia todos os partidos políticos. Formaram-se então 2 partidos únicos, a Arena, para dar apoio ao governo, e o MDB, para fazer oposição. Portanto, muitos entraram na ilegalidade depois disso. Em 1966, ele já vai baixar o 3º decreto. Como houve a eleição para os governadores, muitos foram da oposição, o AI-3 estabelecia eleições indiretas para governadores dos estados. Estes, por sua vez, nomeariam os prefeitos das capitais. Queridos, eu acho que fica evidente que a cidadania no Brasil, ela foi mutilada. Ela foi mutilada. A cidadania no Brasil, ela acabou. Os direitos políticos, o direito de escolher seus governantes, acabou. Ele não tinha direito mais de escolher um governador, não tinha mais direito de escolher um prefeito, não tinha mais poder de escolher um chefe do executivo, um presidente, e os deputados e senadores, só o que os militares permitiam. Essa situação vai gerar já um começo de um protesto, que depois a gente vai falar sobre a questão, principalmente do protesto na arte. Em 1966, 64, eu já tenho grandes momentos de, como é que é o nome, de manifestação artística que criticava a questão política no Brasil, ok? Em 66, ele não se cansa, ele baixa o ato institucional número 4, por meio do qual reabriu o Congresso para fazê-lo aprovar uma nova Constituição. A nova Carta, em 1967, ampliava os poderes do presidente da República e restringiu o direito de greve em um momento em que os salários iam perdendo poder e compra. Impôs também a Lei de Imprensa, que amparava a censura a jornais e revistas, e a Lei de Segurança Nacional, que conferia à Justiça Militar o direito de julgar os crimes de subversão. Bom, galera, o ato institucional número 4 é endurecimento total, porque olha só, não é mais a sociedade civil que julga um indivíduo por ato de subversão, são os próprios militares. Nessa época, o STF perdeu força para o STM, para o Supremo Tribunal Militar. E aí, vamos lá. O que eu vou julgar o que é subversivo? É o que o militar não quer? Ou é o que está na lei? Começa a ocorrer uma censura dentro do Brasil. Jornais e revistas não podem publicar muitas coisas, principalmente críticas ao governo. Então, já com o Castelo Branco, a gente já tem um início bastante limitador da cidadania brasileira. Quando ele sai em 1967, muitas pessoas dizem que foi um golpe dentro de um golpe, porque Castelo Branco era considerado um membro da linha branda, ou seja, era um militar que tinha
uma tendência a entregar o mais rápido possível o Estado brasileiro à sociedade civil. Só que quando ele saiu, em 1967, entrou o Costa e Silva, que era um membro da linha dura. O Costa e Silva, ele, Médici, são indivíduos que tinham uma tendência muito mais autoritária. É quando a gente começa a falar dos anos de chumbo, né, no Brasil. Com os atos institucionais, ficou cada vez maior a resistência dentro do Brasil. A resistência começou a invadir a rua. As pessoas começaram a fazer passeatas. Teve a chamada passeata dos 100 mil, que ocorreu justamente por conta da morte de um estudante. O estudante estava como é que era o nome? Do Calabouço, o nome do restaurante, que era um restaurante tipo de baixo custo, como se fosse o Horizão aqui em Brasília. Ele foi morto pela polícia. E aí teve a passeata dos 100 mil, que quem participou, por exemplo, foram intelectuais, políticos, artistas como Gilberto Gil, Milton Nascimento, Chico Buarque. Os trabalhadores começaram a reagir também, criando greves, uma em Contagem e outra em Osasco. Por conta de toda essa tensão, de toda essa pressão popular, o governo vai acabar endurecendo, acaba endurecendo demais. Uma das coisas que aconteceu, um deputado conhecido como Márcio Moreira fez um discurso incentivando a população a boicotar o 7 de setembro. O governo pediu licença à Câmara para cassar o mandato desse deputado, do Márcio Moreira. O Congresso disse que não. Falou que não, vocês não podem cassar. Em resposta a isso, a toda essa pressão popular de 1967, começa em 1967, em 1968 ela aumenta muito. Um deputado fala para burlar, para boicotar o 7 de setembro. O governo decide então, no dia 13 de dezembro de 1968, baixar o ato institucional número 5. O ato institucional número 5 foi uma das coisas mais terríveis da história do Brasil, terríveis. Porque o ato institucional, ele basicamente deu plenos poderes ao presidente da República. Por exemplo, o presidente da República com AI-5, ele podia fechar o Congresso, fazer leis, ordenar intervenção nos estados e municípios, caçar políticos eleitos pelo povo, aposentar funcionários públicos e suspender o habeas corpus aos acusados de crime contra a segurança nacional. Queridos, tirar o habeas corpus é uma das maiores covardias e uma das coisas mais terríveis que uma nação pode fazer, gente. Uma nação não pode fazer isso com o indivíduo. O habeas corpus é basicamente um instrumento jurídico que protege o direito do indivíduo se defender de verdade, né? O direito de ir e vir, de ficar, o direito de locomoção. Ele é livre, o corpo dele está livre, está aberto, ele pode fazer essas coisas. O Estado tirou tudo isso, gente. Vamos pensar aqui numa situação bastante bizarra. Mariana de França trabalha no órgão do governo e, sei lá, é funcionária do Ministério dos Transportes. Mariana começa a fazer piquete, começa a fazer motim, começa a lutar contra o governo militar. Ela era aposentada. Sai daqui. Tira essa má influência daqui. Mesmo ela não querendo, mas ela seria retirada dali. O indivíduo era preso, né? Vamos pensar aqui numa situação hipotética. Carlos. Vou pegar o Carlos, né? Carlos andava no meio da rua 11 horas da noite. Se ele fosse pego, ele falou, o que você está fazendo aqui? Aí digamos que o Carlos, totalmente petulante, fala assim, eu só estou andando aqui porque eu quero, meu irmão, anda aqui na rua a hora que eu quiser. Subversivo, prendi o cara. Não tinha direito a um julgamento justo. E aí quem ia julgar ele? Quando tinha um julgamento, quem julgava era a STM, uma junta militar. Falava assim, por que esse cara foi preso? Tu acredita que esse civil teve a coragem de falar de jeito comigo?
Ah, isso é subversivo, prende. O ato institucional foi uma das coisas mais complicadas que tiveram na nossa história. Mas assim, pode piorar, né? Em 1969 teve a emenda constitucional, 69, que concentrava ainda mais o poder na mão do presidente. E introduzia a pena de banimento, pena de morte e a prisão perpétua em caso de subversão. O subversivo não poderia apenas ser preso, ele poderia morrer por isso. Bom, em 1969, Costa e Silva morreu. Teve um derrame. Quem era o vice de Costa e Silva? Um civil, Pedro Aleixo. Bom, peraí. No contexto normal, quem assume na morte do presidente da República é o vice. Pedro Aleixo era o vice, civil. Quem foi o próximo presidente do Brasil quando Costa Silva morreu? Médici, general. Ou seja, mais uma vez a gente volta para aquele negócio. A ausência de regras transparentes em relação ao processo de sucessão governamental. Quem deveria, no caso, assumir era o Pedro Aleixo. Só que uma junta militar ignorou isso e durante 2 meses e assumiu o Brasil durante 2 meses e depois entregou esse governo para o Médici. Bom, queridos, vou parar por aqui. Próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre esse governo Médici, que é o período dos anos de chumbo. Na segunda-feira a gente vai falar sobre isso, tá bom? Queridos, tem um exercício para vocês, tá bom? Eu vou deixar uma atividade para vocês responderem aí. Tranquilo? Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau.